Pai, Senhor, amados, graças a Deus. Hoje os irmãos vão cantar o Livre Estou, né? Eu quero desde já agradecer os irmãos, o carinho dos irmãos. Agradecer ao Grupo Jopel que nos abriu esta oportunidade, ao Marcelo, que foi a pessoa que Deus usou para nos trazer aqui as 4 vezes que nós estivemos aqui. E eu quero dizer que para mim foi uma honra estar com os irmãos, ministrar a palavra, pregar para uma igreja acostumada a ouvir a palavra de Deus. É a melhor coisa para a vida de alguém que vive do Evangelho. Nós temos visitado muitas igrejas em que o poder só existe quando os hinos de fogo são cantados. Mas eu agradeço a Deus por esta congregação, porque os irmãos acreditam no poder da palavra, são amantes da palavra de Deus. E esta palavra é viva, poderosa, é verdadeira, é gloriosa, é infalível. Ela é a palavra de Deus. Amém, queridos? Hoje o nosso tema é quebra de... Muito bem. Sugestivo, algo que tem tocado no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas se preocupam com maldição ou bênçãos, como adquiri-las, como alcançá-las. Mas eu quero trazer uma palavra aos irmãos. Nós encontramos no livro de Romanos, capítulo de número 4. Eu gostaria que você... Bíblia comigo. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo de número 17. Romanos 17. Glória a Deus. Amém, queridos? Todos encontraram? Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Romanos capítulo 4, eu vou ler alguns versículos deste capítulo, a partir do versículo do número 17. Amém? Versículo 17, capítulo 4, Romanos diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem tampouco atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois era já de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Podeis sentar em nome de Jesus. Uma das mais belas histórias que nós encontramos na Bíblia, sem dúvida nenhuma, é a história de Abraão. Abraão é considerado hoje, por todas as religiões do mundo, como o pai da fé, ou na fé. Mas o que poucas pessoas sabem foi o que Abraão enfrentou para que pudesse conseguir alcançar aquilo que para ele seria a maior bênção da sua vida. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão era um homem que morava em Ur dos Caldeus. O pai de Abraão era um homem muito idólatra. O seu pai adorava várias imagens. Abraão vivia em meio a um povo idólatra. O seu pai era sacerdote em Ur dos Caldeus. Na casa de Abraão havia um lugar específico onde muitas imagens eram colocadas. E exatamente em meio a esta idolatria, Deus chama a Abraão. Isso nós lemos no capítulo de número 12 do livro de Gênesis. O chamado de Abraão é algo interessante. Se você
abrir comigo a sua Bíblia, exatamente no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver Deus chamando Abraão. No versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O interessante neste texto é que começa dizendo que o Senhor falou a Abraão. O interessante de tudo é que Abraão vivia em meio a muita idolatria. Como nós já falamos, o pai de Abraão era um homem idólatra, sacerdote idólatra em Ur dos Caldeus. Mas Deus chama Abraão em meio a esta idolatria. Deus vai a ele e diz: Abraão. Quando Deus chama a ele pelo nome, no caso Abrão, Deus está demonstrando que o conhecia como ninguém podia conhecê-lo. Quando se chama alguém pelo nome, sem colocar na frente um título, Senhor, Senhora, significa que aquela pessoa que está chamando pelo nome unicamente tem intimidade com quem está sendo chamado. Então Deus estava dizendo: Abrão, é como se Deus estivesse dizendo: Abrão, eu quero ter intimidade com você. O chamado de Deus é algo muito interessante. Quando falamos em chamado de Deus, no caso de Abraão, nós também lembramos do chamado de Jesus, quando passou por esta terra. Ele chamou de princípio 12 homens e disse: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Vos chamei e vos nomeei, vos dei nome, para que sejais minhas testemunhas. Quando Deus chama Abraão, Deus queria que Abraão se transformasse na maior testemunha dele, na face da terra, daquilo que ele poderia fazer na vida de alguém que ouvisse a sua voz e obedecesse o seu chamado. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus está falando. Esteja apto para ouvir. Porque esta noite Deus poderá te chamar para algo maior. 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 Abraão tinha uma família. A sua esposa era Sarai. Depois virou Sara. E Deus chama Abraão. Mas deixa eu lhe contar quem era Abraão em poucas palavras dentro de Ur de Caldeus. Conta-nos a história judaica que uma determinada ocasião o pai de Abraão o chama e diz: eu vou viajar e você toma conta da casa e dos ídolos. Deixou as imagens de escultura na mão de quem? De Abraão, o pai da fé monogâmica, o pai da fé que crê no único Deus. O pai de Abraão deixou Abraão para tomar conta de vários deuses, sendo que Abraão é o pai da fé monogâmica, que acredita em um só Deus. O pai de Abraão vai embora. A história conta que Abraão pega um pedaço de pau, uma picareta, alguma coisa muito pesada e quebra todos os ídolos da casa do pai. Quebrou todos, só deixou em pé o maior. A maior estátua da casa ficou em pé ainda. Quando o pai chegou, chamou Abraão e disse: o que aconteceu aqui? A história conta que Abraão olhou para o seu pai com muito respeito e disse: aquele ídolo maior quebrou os ídolos menores. O pai de Abraão olha e diz: como pode ele ter quebrado, se ele é apenas uma estátua, se ele não tem vida? Aí Abraão olha para o pai e diz: se ele não tem vida, por que você o serve? Se ele não pode se mexer, por que você o serve? Ali começou a se demonstrar a chamada de Abraão para algo maior. Às vezes nós estranhamos certos irmãos na igreja.
Eles têm algo além daquilo que nós acreditamos. Eles conseguem acreditar em coisas que os nossos olhos não conseguem perceber. Eles conseguem ver coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Você sabe o que é isso? É porque ele tem algo maior na vida dele. E eu acredito que estou falando para pessoas assim esta noite. Deus tem algo maior para a tua vida. É por isso que os teus sonhos são maiores. É por isso que os teus projetos são maiores. É por isso que os teus desejos são maiores. E Deus chama a Abraão. Você lembra que nós lemos no capítulo 4 de Romanos que Abraão creu contra a própria incredulidade? Que Abraão não se deixou levar pelas dificuldades da vida dele? Pois bem, deixa eu lhe falar algumas coisas então dentro desta mensagem. Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga 75. Isso lá é a idade para Deus chamar alguém? 75 anos de idade, o pastor tem que estar já sendo jubilado. Mas Deus, ele faz diferente. Deus chama um homem de 75 anos de idade e ainda diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua casa e vai para o lugar que eu ainda não te falei onde é. Tu não sabes, mas eu vou te mostrar. O princípio das coisas divinas está exatamente nisso: acreditar naquilo que Deus fala sem precisar ver. O verdadeiro cristão não precisa que o chão debaixo do pé dele estremeça. Ele não precisa que um vento passe para arrepiar o cabelo do braço, não. Ele não precisa ter visões. Ele crê mesmo sem sentir o chão tremer. Ele crê sem sentir o cabelo arrepiar. Ele crê sem ter visões. Por quê? Porque ele sabe que aquele que prometeu é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos. Em 20 anos como pregador, 13 como pastor, eu já encontrei muitos irmãos nossos frustrados na fé, porque viviam pelo aquilo que viam. Procuravam aquilo que os olhos podiam contemplar e o coração podia sentir e a mente podia detectar. Mas as coisas da fé, elas não se percebem com os olhos humanos. Elas se percebem pelo Espírito de Deus. Elas se percebem pela crença na palavra. Elas se percebem pelo relacionamento divino. Elas se percebem pela comunhão que o crente tem com Deus. E quando falo de comunhão, eu volto para a vida de Abraão. E Deus o chama no capítulo de número 12. E manda sair da sua terra. Manda sair da sua casa, da sua parentela e ir para um lugar que ele ainda não sabia. 75 anos de idade. Sara tinha 65, 10 anos a menos do que ele. Foi este casal que Deus chamou para fazer deles uma grande nação. Eu vou abrir um parêntese bem aqui para dizer algo. O tempo só existe para nós que somos humanos. O limite de tempo é determinado pelo cansaço do nosso corpo e pela fadiga do dia a dia. Mas só existe para mim e para você. Para Deus a palavra tempo não existe. A palavra que Deus usa é eternidade. Aquilo que não tem começo e nem fim. Agora escute um segredo. Na eternidade passada, Deus planejou algo para mim e para a sua vida. Na eternidade presente, Deus vai realizar. E na eternidade futura, seremos testemunhos destas bênçãos. Então, com muito carinho, olhe nos olhos do irmão e diga: não se preocupe, Deus não olha para tempo. Ele sabe a hora de agir. Ele sabe a hora de operar. Ele sabe o momento exato de fazer acontecer. Certa vez eu estava lendo o livro de Joel. E quando eu cheguei no capítulo 2 e no versículo de número 28, o versículo me chamou a atenção. Joel diz assim mesmo: e acontecerá naquele dia, diz Deus. Olha quem estava falando, era Deus. Que do meu espírito derramarei sobre toda carne. Aí ele começa: vossos filhos
e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Aí ele vai e bate. E os vossos velhos sonharão sonhos. Você sabe por que está escrito ali sonharão sonhos? Se é sonhar, nós sabemos que é sonho. Mas diz a Bíblia bem claramente: sonharão sonhos, que significa ainda planejarão, ainda farão projetos e realizarão. Quando eu li isto, meu coração se alegrou. Você sabe por quê? Porque eu percebi que diante de Deus não é a idade que importa, mas a conduta que você tem diante dele. E quando se fala em avivamento, ele disse filhos e filhas jovens, e os velhos estão no meio. Ele estava dizendo: não há idade para que eu realize a minha obra. Eu tenho alguns amigos, e eles têm conversado comigo preocupados porque passa o tempo e não se confirma na vida deles aquilo que Deus falou. E eu só tenho uma palavra, sempre digo para eles: foi Deus que falou? Eles dizem: foi. Você tem certeza que foi Deus? Eles dizem: tenho. Então descanse no Senhor, que na hora certa, no momento certo, na hora apropriada, Deus vai cumprir. E Deus chama Abraão e Abraão sai. O tempo passa e no versículo 1 do capítulo 17, Deus vem e fala com Abraão novamente. E quando Deus fala com Abraão, Deus fala algo muito interessante. Veja que no capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus chama ele e faz a ele promessas maravilhosas. Olha o que Deus diz ainda no capítulo 12: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu, e tu serás uma bênção. Deus chama um homem de 75 anos de idade com uma mulher estéril e diz: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olhe para quem Deus está prometendo: para o homem de 75 anos de idade. Já no capítulo 17, Deus vem e fala com Abraão de novo. E diz a Bíblia: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, 24 anos depois, Deus vem a Abraão. Já não o mesmo Abraão de 75 anos ou 24 anos atrás, não. Um Abraão mais velho, um Abraão mais sofrido, um Abraão mais cheio de experiência. Agora Deus vem a ele e diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. 24 anos depois, a promessa ainda não havia se cumprido, como não estava o coração do patriarca. Aí Deus vem e diz assim: ei Abraão, não sou qualquer, não sou de barro, não sou de pau, não sou de pedra. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que não conhece limites. Eu sou aquele capaz de realizar. Eu sou aquele capaz de fazer. Algumas coisas curiosas na vida cristã, você quer ver? Eu descobri recentemente, numa conversa com um amigo, ele descobriu isso antes de mim, me participou e eu fiquei muito feliz. Ele disse para mim: pastor, eu descobri que na Bíblia Sagrada, de formas diferentes, mas com o mesmo sentido, nós encontramos 365 vezes a palavra não temas, em diversas formas, mas com o mesmo sentido. Na hora que ele me falou, eu fiquei ali sem saber o que pensar. Eu olhei para ele e disse: estás tentando dizer o que com isso? Ele disse: pastor, é simples. Para cada dia do ano, Deus tem um não temas para nós. Para cada luta que passamos, Deus tem um não temas para nós. Para cada momento de dificuldade, Deus tem um não temas para nós. Você sabe o que é isto? É zelo, é cuidado, é amor, é carinho, é proteção. É Deus se levantando na hora da luta dizendo: ei, está difícil, não temas. No caso de Abraão 24 anos mais velho, Deus se apresenta e diz: ei Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão.
Você sabe o que é interessante? É que Deus, 24 anos depois, apresenta-se a Abraão para falar com ele, dizendo: Abraão, sem sombra de dúvidas, mesmo tendo passado tanto tempo para ti, eu continuo sendo todo poderoso. Aí ele vem e faz algo interessante na vida de Abraão. No versículo 2 ele diz assim: porém o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Pense comigo, siga a minha linha de raciocínio. 75 anos Deus o chama e diz que faria dele uma grande nação. 99 anos ele não tem filhos. O único que tinha, Deus mandou embora. Agora Deus apresenta-se a ele e diz: eu vou fazer um concerto contigo, Abraão. 24 anos depois, Deus já havia feito o concerto 24 anos antes. Deus chamou e disse: farei de ti uma grande nação. Nada aconteceu. 24 anos depois Deus vem e diz: farei de ti uma bênção, multiplicarei e te engrandecerei grandissimamente. Agora eu vou abrir um parênteses e vou lhe dizer por que Deus falou assim com Abraão. 24 anos depois, Deus sabia que Abraão continuava crendo na promessa. Mesmo as dificuldades sendo estendidas, Deus conhecia quem era Abraão. Paulo escreve sobre Abraão e diz: ele creu, ainda que a sua idade fosse de quase 100 anos. Ele creu, ele creu, ele creu, diz a Bíblia. Segura com muito carinho a mão de alguém que está ao seu lado e diga: não desista. Creia somente. Aleluia. Quando Deus fala isso para Abraão no versículo 2, no versículo 3, Abraão cai de rosto no chão e olha o que disse ele: quanto a mim, Senhor, eis o meu conserto contigo e serás o pai de muitas nações. Deus repete a Abraão: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões de nações eu tenho te colocado. Você sabe o que eu entendo com isso? Agora em setembro e novembro nós teremos eleições. Nós vamos eleger o novo presidente do nosso país, da República. Ele vai ser conhecido 24 horas depois do segundo turno. Todo o Brasil saberá quem é o próximo presidente da República. Mas na verdade ele só será empossado no dia 1º de janeiro. Mas ele foi eleito no segundo turno, que acontecerá em novembro. Ele será eleito presidente da República, mas só receberá o cargo dia 1º de janeiro de 2011. Pastor, que tem a ver uma coisa com outra, eu vou lhe explicar. Abraão estava com Sara, estava com quase 100 anos. E Deus vem e diz, olha o que Deus diz a ele: porque por pai de multidões de nações eu tenho te posto. Ele ainda não era, mas Deus já considerava ele como pai de muitas nações. Deus já olhava para Abraão não como um homem casado com uma mulher estéril. Deus via aquilo que ninguém conseguia ver. Deus via em Abraão a capacidade de gerar Isaac, Isaac a Jacó, Jacó os seus 12 filhos, e deles uma grande nação que se espalharia sobre toda a terra. Pastor, você está tentando dizer o que com isso? Levante a mão agora. Levante a mão. Quando eu olho para você, eu vejo o que você é aqui. Quando eu olho para você, eu não consigo descobrir o que está no seu coração. Quando eu olho para você, eu não consigo perceber a dimensão daquilo que o seu coração deseja. Mas quando Deus olha para você, Ele não olha para alguém que vai conquistar. Ele olha para alguém que já conquistou. Ele olha para alguém que já alcançou. Ele olha para alguém que já está de posse daquilo que Ele tem para dar.
Você compreendeu? Você compreendeu? Você não é aquilo que os meus olhos veem. Você não é aquilo que os olhos dos outros veem. Você não é aquilo que as pessoas falam. Você é aquilo que Deus vê em você. Você é aquilo que Deus planejou para você. Agora escute esta. Quando Deus chamou Sara, Sara era Sarai. Ela era estéril. Diga comigo, ela era estéril. Deus é maravilhoso. Ele chamou uma mulher estéril, uma mulher que não podia dar luz. Não diz a Bíblia que Sara ficou estéril como era Ana. Ana não era, Ana ficou estéril, diz a Bíblia por 3 vezes. E o Senhor fechou a madre de Ana. Ana não era estéril, Deus fechou a madre dela. No caso de Sara não, ela nasceu daquela maneira. Ela era uma mulher que não gerava filhos. Deus disse, é ela que eu vou chamar, é dela que eu vou fazer nascer, é dela que vai ser gerado, é dela que vai crescer. Você pode ficar de pé por um momento? Só por um momento. Pastor, você terminou? Não, eu fiz uma introdução. Eu vou começar a pregar agora. Eu quero que você segure a mão da pessoa que está ao seu lado. E Deus fala a Abraão algo muito interessante no versículo ainda de número 1. Depois que ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas, ele diz, somente uma coisa eu quero de ti, Abraão. Olha o que Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus não estava dizendo a Abraão, você não poderá errar, não era isto. Deus não estava dizendo a Abraão, você é incapaz de viver uma vida errada. Não, não era isso. Deus estava dizendo apenas para Abraão, Abraão, anda na minha presença e procura ser obediente. Pastor, o que tem a ver a obediência com aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui? Deixa eu lhe falar 2 coisas. Por certo, é verdade que existem bênçãos e maldições. É verdade, está escrito na Bíblia. Mas o que muitos de nós esquecemos é que elas são frutos, não são árvores. Elas são frutos de árvores. Primeiro deve existir uma árvore para depois o fruto. Bênçãos são frutos de obediência. E maldições são frutos de desobediência. E é algo que eu posso escolher. Diga, eu posso escolher. Diga de novo, eu posso escolher. Pastor, o senhor está tentando dizer que eu posso escolher se quero ser abençoado ou não? É isso que eu estou tentando dizer? É exatamente isso que eu estou tentando dizer. O poder da bênção e maldição não está na boca de quem pragueja contra a minha vida. Não, não é não. O poder da bênção e da maldição está no meu poder de escolha. É eu que decido o que eu quero para a minha vida. Não, pastor, não é não. É sim, eu vou lhe dizer por quê. Deus chama Moisés no deserto e manda que Moisés chame o seu irmão Arão, manda chamar Ur e dá ordem. Ele diz para Moisés, Moisés, tu vai subir no monte Gerizim. E Arão e Ur subirão no monte Ebal. E de lá tu proferirás as bênçãos do Gerizim, e Arão proferirá maldições do monte Ebal. Mas antes que isso acontecesse, Deus chama Moisés, leva no meio do povo e diz assim, diz para o meu povo, eu coloco hoje o sol e a lua como testemunha diante de ti, que hoje eu te proponho a bênção e a maldição. Aí ele vem dar o conselho, escolhe a bênção para que tu vivas. Ele colocou o caminho da obediência e da desobediência e disse, olha, está aqui a bênção e a maldição, mas eu vou te dar um conselho, escolhe a bênção, vai pela bênção. E quando Moisés sobe no monte Gerizim, ele profetiza de lá dizendo, ouve pois, ó Israel, o que o Senhor teu Deus te diz agora, se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, coloque a mão na pessoa que está ao seu lado, diga, e obedeceres, diga, e obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
Você sabe o que Deus estava dizendo? Que se você anda na presença dele, como ele disse para Abraão, anda na minha presença e procura me obedecer, todas as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Vai te alcançar, irmã, lá na tua cozinha, fazendo a tua comida, lavando a tua roupa. Vai te alcançar, irmão, lá no teu trabalho. Vai te alcançar, jovem, lá no teu colégio. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Você sabe o que eu estou tentando dizer com isso? Que por bênção divina, que por desejo de Deus, a igreja na terra, ela atrai as bênçãos sobre si. Não existe na terra um crente debaixo do sangue que esteja debaixo de maldição. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a casa do justo o Senhor abençoa. Provérbios no capítulo 3, versículo 33. A tua casa, coloca a mão na pessoa que está no teu lado. A casa do justo, diga, a tua casa, o Senhor abençoa. A tua casa, o Senhor abençoa. Vire para trás, aponte lá para a rua agora e diga: mas a casa do ímpio, o Senhor amaldiçoará. Na tua casa só tem bênção. O teu esposo é bênção de Deus, o teu filho é bênção de Deus, a tua esposa é bênção de Deus, a tua família é bênção de Deus. Você compreendeu a palavra? Você compreendeu o que Deus está falando esta noite comigo e com você? Eu não preciso ter medo da sandália havaiana virada para cima. Eu não preciso ter medo disso, não. Eu não preciso ter medo se o macumbeiro falou que vai colocar o meu nome na boca do sapo, que ele faça isso. Balaque chamou Balaão e disse: amaldiçoa o povo de Israel. Quando Balaão subiu para amaldiçoar, o Senhor veio e disse: nada disso. Quando Balaque chamou Balaão para tomar satisfação e disse: por que tu não amaldiçoou? Balaão olhou para Balaque e disse: porque Deus abençoou, e o que Deus abençoou eu não posso revogar, eu não posso amaldiçoar, eu não posso bendizer, eu não posso maldizer, na verdade. Então segura de novo a mão do irmão que está no teu lado. Segura, mas segura firme agora. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deus disse a Abraão: engrandecerei o teu nome. Ele se chamava Abraão, pai de multidão. E Deus disse: não, eu vou engrandecer o teu nome. Tu vais ser chamado agora Abraão, pai de muitas multidões de nações. Segura firme a mão do teu irmão. Esta palavra é profética. Há um mistério de Deus nesta palavra. Deus engrandecerá o teu nome, foi a palavra para Abraão. E como Deus engrandeceu o nome de Abraão, mudando de Abrão para Abraão, você sabe como é que Deus engrandece o meu e o seu nome? Você sabe quando é que Deus engrandece o meu e o seu nome? A Bíblia diz que Jesus de Nazaré recebeu um nome que está acima de todos os nomes. A Bíblia diz que ele recebeu este nome. Ele não nasceu com este nome, ele recebeu este nome. Mas quando foi que ele recebeu? A Bíblia diz que ele se humilhou, foi obediente e humilhou-se até morte, morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome. Ele recebeu o nome após ele ter se submetido à vontade de Deus. Você quer que as pessoas olhem para você diferente, chamem para você de uma coisa diferente ou de um nome diferente? Você quer que Deus coloque sobre você algo que marque a sua vida? Submeta-se ao poder da palavra de Deus. Agora eu vou concluir.
Aí Deus chama Abraão no capítulo 22 e diz: ei, Abraão, eu quero que tu subas no monte que eu vou te mostrar. Lá vem Deus dizendo de novo: vai, tu não sabes qual é, mas eu vou te mostrar. E tu vai subir neste monte e vai sacrificar o teu único filho, aquele que tu amas. Diga: Abraão amava Isaque. E Deus chama ele e diz assim: tu vais me dar o teu único filho, aquele que tu amas. E diz a Bíblia que na manhã seguinte, de madrugada, bem cedo, Abraão se levanta cedo pela madrugada. E diz a Bíblia que ele pegou um jumentinho, pegou o Isaque, a lenha, o cutelo e o fogo e mais 2 moços, e seguiu em direção ao lugar que Deus havia de lhe mostrar. E diz a Bíblia que no terceiro dia, 3 dias de caminhada, Abraão levanta os olhos e ele vê o vale de Moriá. E Deus mostra a ele uma montanha e diz: ali, Abraão, tu vais sacrificar o teu filho. Quando Abraão chega aos pés da grande montanha, diz a Bíblia que ele chama os 2 moços e diz assim: vocês 2 vão ficar aqui com o jumento. Eu e o moço, falava sobre Isaque, subiremos, iremos adorar o Senhor. E quando terminarmos de adorar, olha o que ele disse: desceremos de novo. Nós vamos subir e vamos adorar. E quando terminarmos, desceremos. Ele não disse eu descerei, ele disse desceremos. Você compreende? A fé de Abraão era esta: eu vou subir, Deus pediu meu filho em sacrifício e eu vou dar, mas eu vou descer com ele de novo. Abraão não sabia como, ele só cria que Deus ia fazer. A fé de Abraão era esta: vou subir e sacrificar, mas eu vou descer com ele novamente. Agora escute o que eu vou lhe dizer, e eu vou terminar agora, prometo. A Bíblia diz que Abraão pegou a lenha e colocou em cima de Isaque. Diga: colocou em cima de Isaque. E eles subiram. Lá no alto do monte, Abraão colocou a lenha sobre o altar e colocou Isaque em cima da lenha. Diga: Isaque em cima. Primeiro, Abraão colocou a lenha em cima de Isaque. Agora colocou Isaque em cima da lenha. Quem era Isaque? Isaque era a promessa feita a Abraão 25 anos antes de nascer. Quem era Isaque? Era a promessa cumprida aproximadamente 17 anos depois. Quando Abraão sobe, o coração apertado, porque ele sabia que Isaque iria morrer. Diga: ele sabia. Isaque não. O coração de Abraão estava apertado, porque Isaque seria sacrificado. E Abraão coloca a lenha sobre Isaque. Você sabe o que significa a lenha à luz da palavra de Deus? Você sabe o que significa a lenha à luz da palavra de Deus? Oração. Oração. Então eu vou entender que aquele feixe de lenha simbolizava as orações de Abraão no subir da montanha em favor de Isaque. Eu vou entender que Abraão vai subindo, o coração apertado, mas ele vai falando com Deus. Eu não sei qual era a oração de Abraão, mas eu vou tentar imaginar. Abraão sobe a montanha e vai dizendo: Senhor, é o filho que eu amo. Tu me deste ele na velhice e agora o Senhor vai tomar. A oração estava sobre Isaque. Ao chegarem no topo do monte, Abraão preparou a lenha, oração, e colocou Isaque em cima da lenha. Há um mistério de Deus nesta palavra. Segure a mão do irmão que está ao seu lado, eu vou terminar com isto agora.
Isaque era o sacrifício. Escute. Isaque era o sacrifício que estava sobre a lenha que seria tocada a fogo e queimaria e subiria para que Deus sentisse o cheiro do sacrifício. Mas quando se coloca a lenha primeiro e o sacrifício em cima, nós chamamos de adoração. Olhe só, adoração. Mas quem estava adorando ali? Um pai que sabia que o filho ia morrer. Olha o mistério de Deus nesta palavra. Mesmo com o coração apertado, a alma angustiada, o peito chorando, Abraão teve força de oferecer um sacrifício de adoração. Mesmo com o peito apertado, ele não questionou, ele não brigou, ele não recuou, não retrocedeu, ele apenas adorou. Então olha nos olhos da pessoa que está ao seu lado e diga: adore. Adore. Adorar significa lançar para Deus um sacrifício agradável. Já segurou a mão da pessoa que está ao seu lado? De novo nos olhos dela, diga: hoje você é o sacrifício. Hoje você é o sacrifício. E quando Abraão levanta o cutelo para imolar, brada a Deus do céu e diz: Abraão, Abraão. 2 vezes. Deus estava dizendo: eu te conheço, e te conheço a fundo, e agora eu sei que tu me amas, Abraão. Você sabe o que Deus está dizendo esta noite? Está dizendo 2 vezes o teu nome, o meu nome, 2 vezes. Deus está dizendo: te conheço, e te conheço a fundo. Sei quem tu és, sei o que tu estás passando, sei o que vieste buscar esta noite, e sei o que eu posso te dar neste lugar. Coração apertado era o coração de Abraão e é o coração de muitos dos que estão aqui. A alma angustiada era a alma de Abraão e é a alma de muitos que estão aqui. Mas Deus está bradando do céu, chamando o teu nome 2 vezes esta noite. E Deus diz: não faças mal ao garoto, ao moço, porque agora sei que tu me amas. E quando Abraão acaba de ouvir a voz de Deus, ele ouve um cordeiro, e ele olha para trás, estava ali o cordeiro, e Deus diz: está aí o cordeiro para o teu sacrifício. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando as tuas forças terminarem, quando a tua capacidade chegar ao limite, quando a tua mente disser que não consegue, Deus providenciará para você o cordeiro do sacrifício. Agora ouça Deus chamar o teu nome esta noite. Ouça Deus falar com você esta noite. E deixe o seu lugar. Solte a mão da pessoa que está ao seu lado. Deixe o seu lugar. Porque eu quero orar por você e com você esta noite. Nós iremos subir ao monte da bênção, que foi o monte de Abraão, o monte Moriá, onde Deus transformou uma tristeza na maior alegria e testemunho de fé. Hoje será o nosso Moriá. Mas olha o que disse a Bíblia, eu quero reler com você enquanto você se aproxima. O porquê que Abraão conseguiu tudo isso. Diz aqui, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que já fossem. O homem precisa ver Deus, não, ele chama as coisas inexistentes para que venham a existir.
Você sabe o que Deus está dizendo? Ainda que os teus olhos não vejam, mas a minha mão já preparou. Ainda que o teu coração não sinta, mas a minha mão já te entregou. Ainda que a tua alma não sinta, mas o meu Espírito já implantou em você. Você sabe que Deus está falando conosco esta noite. E eu quero concluir no versículo 18 do texto que lemos, que foi o nosso texto base. Diz a Bíblia que Abraão creu contra a própria esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Se Deus falou com você, se esta noite esta palavra tocou no teu coração, creia contra a própria esperança. Creia contra a situação que você está vivendo. Creia contra aquilo que você está enfrentando. Creia que Deus te prometeu fazer de você um grande vitorioso. E assim será na sua vida. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Este momento é momento de adoração. Nós vamos colocar o nosso Isaac sobre a lenha. Vai subir, vai subir, vai subir, e Deus irá receber. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando este é o teu momento. Coração, é o momento de você se desprender das amarras desta terra. É o momento em que você pode chegar à presença de Deus com coragem e ousadia. É o momento em que você pode rasgar o seu coração na presença do Senhor. Conte a Ele, fale para Ele esta noite, pois aquele que prometeu a Abraão é o mesmo que nos prometeu. Então fale a Ele esta noite. Nós estamos aqui, Senhor, e esta noite, Senhor, foi denominada como a noite de quebra de maldições. E aqueles que estão vivendo situações tão difíceis, Senhor, aqueles que têm enfrentado problemas, Senhor, aparentemente insolúveis, aqueles, Senhor, que chegaram ao limite da sua capacidade, mas que mesmo nas suas fraquezas, Senhor, vieram esta noite à tua casa e estão apresentando diante do Senhor, Senhor, os seus sonhos. Estão apresentando, Senhor, as suas dificuldades, os seus problemas. Estão apresentando as suas necessidades, Senhor, aquele que pode resolver. Nós não estamos orando a um Deus morto, ó Pai. Nós estamos orando àquele que se apresentou a Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aquele que disse a Abraão: engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação. Senhor, que este Deus, o Deus de Abraão, o Deus que tira, Senhor, da esterilidade vida, o Deus que sustenta o homem na sua vida para confirmar nele aquilo que havia prometido. Que esta noite o Senhor se manifeste neste lugar. Que dificuldades, Senhor, e barreiras comecem a cair por terra nesta noite. Que aquele, Senhor, que tem se sentido tão incapaz, tão pequeno, possa depositar diante do Senhor, ó Deus, a sua vida. Pois esta noite nós ministramos, Senhor, e nós ministramos na autoridade do Teu Espírito. O Senhor há de confirmar aquilo que havia prometido.
porque o Senhor há de entrar na peleja e na luta e na causa dos que aqui estão. Pois esta é uma noite, Senhor, de alegria. Esta é uma noite em que nós desceremos com o nosso Isaac, Senhor. Esta é uma noite que ficará marcada em nossas vidas, ó Pai. Senhor, o Senhor está aqui. O seu Espírito Santo está sobre este lugar. O teu Espírito está aqui, Senhor. Está se movendo de forma tão maravilhosa, tão poderosa, tão grandiosa. O teu Espírito, ó Deus, está tirando amargura, tristezas, angústias esta noite. O teu Espírito está trazendo, Senhor, certeza e segurança, ó Deus, aos corações. Ó Deus, vidas estão sendo abençoadas. O seu Espírito Santo está curando os corações, está fortalecendo vidas, está dando direção àquele que não sabia o que fazer, está animando os que estavam desanimados e alegrando os que estavam tristes. Ó Deus, eu te glorifico essa noite. Eu te glorifico porque o Senhor sabe como agir, como operar. O Senhor sabe falar aos corações. E quando o Senhor opera, quando o Senhor age, a alegria toma conta do nosso coração e a certeza inunda a nossa alma. E esta é a noite da nossa vitória, Senhor. Esta é a noite da nossa bênção. Oh, meu Rei, levante a sua mão. Levante a sua mão e receba o que Deus tem para você esta noite. Receba o que Deus tem para a tua vida esta noite. Receba, ministro, sobre a tua vida. Recebe, toma posse daquilo que Deus tem para você esta noite. Toma posse da tua alegria, toma posse da tua vitória. Toma posse da vitória, toma posse da bênção de Deus sobre a tua vida esta noite. A palavra de Deus foi ministrada sobre você e eu ministro sobre a sua vida agora. Portas se abriram, barreiras caíram por terra, muralhas foram derribadas, prisões foram abertas, cadeados e correntes foram quebrados. Deus arrancou setas de tristeza e amargura. Receba a alegria de Deus sobre a sua vida esta noite. Receba a graça de Deus sobre a sua vida esta noite. Receba de Deus esta noite. Deus trouxe você esta noite para alegrar o teu coração. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Deus te trouxe para alegrar teu coração esta noite. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu coração e te diz: não temas. Deus te vê em meio à multidão e diz: eu alegro o teu coração. Não há problemas que eu não possa resolver. Não há dificuldades que o Senhor não possa sanar. O que Deus tem é maior do que os teus problemas. Deus há de te dar um sinal esta semana ainda. As bocas que se abriram se fecharão. Os dedos que se apontou terão que se recuar novamente, porque o Senhor te trouxe neste lugar para dizer: sou eu, Senhor, que alegro o teu coração. Te tomo pela tua mão e te digo: não temas.
Sou eu que preencho a tua alma de alegria e o teu coração de gozo e regozijo. Sairás daqui com um cântico novo nos teus lábios. Os teus olhos verão o que o Senhor tem para realizar. As tuas mãos tocarão o que o Senhor esta noite providenciou, pois se materializará em tua vida. Assim o Senhor fala para ti esta noite. Alegra o teu coração, canta e jubila, porque a batalha é do Senhor e a vitória o Senhor te entrega esta noite. Alegra teu coração e regozija. Levante a sua mão. Levante a sua mão por um momento só. Levante a sua mão, porque Deus ministra sobre você algo especial esta noite. Você vai levar para o seu lar, você vai levar para a sua casa algo especial esta noite. E isto é uma palavra profética. Eu estou ministrando uma palavra profética agora. Você vai entrar pela porta da sua casa e vai ministrar no seu lar. Você vai entrar e vai dizer: esta casa o Senhor abençoa. Deus vai mudar o quadro da tua família. Deus vai mudar o quadro da tua família, dos teus filhos. Você que é esposa do teu marido, esta noite Deus escreve a tua história e te diz: a tua casa eu abençoo. O Senhor quebra as cadeias de sobre o teu lar. O Senhor lança por terra as muralhas de sobre a tua família. Levante a sua mão. Você recebeu? Agora coloque na pessoa que está ao seu lado e diga: você é o alvo de Deus esta noite. Você é o alvo de Deus esta noite. Querido Deus, eu te dou graça, Senhor, por estes momentos que passamos na tua presença. Eu te dou graça, Senhor, pelas segundas que eu passei ministrando a tua palavra para este povo. Eu sei, Senhor, que esta palavra não voltará vazia. Eu sei, ó Deus, que ela tem caído em terra frutífera e ela tem produzido. Mas eu quero, Senhor, te agradecer por todos os teus filhos que vieram, ó Deus, ouvir a tua palavra. Senhor, e como pregador dela, eu ministro sobre eles, Senhor, chuvas de bênção. Eu ministro uma semana, Senhor, de vitórias. Eu ministro, Senhor, uma semana de bênçãos e manifestações do teu Espírito. E sobre esta igreja, a tua paz, a tua graça e a tua unção. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu esta noite. E porque sei que milagres têm acontecido, irão acontecer neste lugar. Porque cremos na tua palavra. E porque cremos nela, recebemos a nossa vitória. E por termos recebido a nossa vitória, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Agora e sempre. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Dê um único abraço nela. Dê um abraço nela. Diga que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te abençoe. Que Deus abençoe o teu coração, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida. Você pode voltar para o seu lugar. Logo em seguida, eu tenho certeza, você vai receber uma outra oração. Mas já volte para o seu lugar. Eu quero deixar o meu agradecimento à igreja, aos membros desta igreja que nos prestigiaram com a presença nessas segundas-feiras que passamos aqui ministrando a palavra. E queremos dizer que Deus é com você. Não importa o que diga o mundo, não importa o que digam os incrédulos, Deus te chamou para triunfar nesta terra e manifestar o poder daquele que é sobre a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Que Deus te abençoe. Amém, Senhor.